Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Estamos na aula de número 32 e essa aula é voltada para os alunos da primeira série do ensino médio e eu sou o professor Jackson Gama, né? E hoje nós vamos falar sobre algo que a gente já viu na aula passada e hoje nós vamos trazer justamente um tema que está correlacionado com essa aula, que seria o quê? As heranças ligadas ao sexo. Heranças ligadas ao sexo? O que é isso, professor? Calma, gente, eu vou explicar. Então, trazendo um pouco do conteúdo que a gente viu na aula passada, a espécie humana, sabemos que ela vai ter o quê? Nas suas células somáticas, vamos ter 46 cromossomos, né? Na verdade, 44, porque 2 desses são cromossomos sexuais, certo? E aí nós vamos ter o quê? Que 23 cromossomos, né, são de origem paterna, e 23 cromossomos são de origem materna, certo? E aí, como vocês podem ver na imagem ao lado, vocês vão ter ali um indivíduo, né, do sexo masculino e uma do sexo feminino, que vão se unir, né, através das relações sexuais, e aí vão conceber ali, através da união de seus gametas, espermatozoide e óvulo, a sua criança, certo? No caso ali, uma menininha. Os cromossomos sexuais são, nas mulheres, identificados por letras, certo? E aí nas mulheres, sempre que você vê lá 2x, que nem está aqui, significa que é uma mulher, né? São homogaméticas, homo, porque são iguais, certo? Nos homens, nós vamos ter um X e um Y, que são heterogaméticos, justamente porque são diferentes, certo, gente? E aí eu trago uma imagem para vocês de como seriam esses cromossomos sexuais, né? E aí, com base nisso, nós vamos ter os tipos de herança. Nós vamos ter as heranças ligadas ao cromossomo X, heranças restritas ao sexo e heranças influenciadas pelo sexo, certo? Vamos lá ver direitinho cada uma dessas heranças. As heranças ligadas ao cromossomo X são aquelas em que as características estão no cromossomo X, como já diz o tema, né? Como diz o título. Em sua proporção não homóloga, ou seja, que não tem correspondência em Y. Gente, quando a gente fala assim, o cromossomo X, ele tem o quê? Ele é maior que o cromossomo Y, ou seja, então ele vai ter uma parte que é homóloga e uma parte que não é. Ou seja, como ele é maior, então vai ter uma parte que não vai ter correspondência em Y, já que ele é menor, certo? Por isso nós dizemos, né, alguns estudiosos consideram que os cromossomos X e Y são parcialmente homólogos, certo? E aí as mulheres elas podem ser homozigotas ou heterozigotas e os homens são sempre hemizigotas, ou seja, quando eu falo ali que as mulheres são homozigotas ou heterozigotas, significa que nos seus cromossomos homólogos, né, vai ter um ali que vai o quê? Vai gerar tanto recessivo quanto dominante, tá? E nos homens vai apresentar apenas uma característica, tá? Dessa, porque só vai, como a gente só tem um tipo, né, que é o Y, que é diferente, então ele vai apresentar apenas essa cópia. E aí eu trago aqui para vocês a imagem, explicando o slide anterior. Nós vamos ter ali, ó, os 2 cromossomos XX, né, das mulheres. E aí temos o cromossomo XY, que ele tem uma parte correspondente, mas tem outra parte que não vai ter correspondência em Y. E aí vamos falar sobre as anomalias ou as doenças relacionadas ao cromossomo X, né? Vamos ter como exemplo disso o daltonismo, que é quando a pessoa não consegue distinguir a cor verde e a cor vermelha, né? Em alguns casos também elas não conseguem distinguir o azul e o amarelo. Ele é determinado pelo gene recessivo ligado ao sexo, simbolizado pelo XDzinho, né? E seu alelo dominante é o XDzão, ou seja, a pessoa com a visão normal vai apresentar XDzão, né? Se for mulher, XDzão, se for homem, XDzão, YDzão, certo? Então, pessoal, a frequência, né, do daltonismo em homens é de 5% e em mulheres de 0,25%, certo? E aí eu trago aqui para vocês
a relação de genótipo e fenótipo para daltonismo. Como vocês podem ver aí, ó, o genótipo XDzão Y, né, é normal. Olha lá, o XDzinho Y daltônico. Ali das mulheres, né? XDzão, XDzão, normal. XDzão, XDzinho, normal. E XDzinho, XDzinho vai ser uma pessoa daltônica, ok? E também outra anomalia relacionada ao sexo, ao cromossomo X, é a hemofilia, que é a insuficiência na produção de tromboplastina, enzima fundamental para o mecanismo de coagulação sanguínea, né? Então, pessoal, essa anomalia, né, ou essa doença, como vocês acharem melhor, está condicionada ao gene recessivo ligado ao cromossomo XHzinho, né? O seu alelo dominante vai ser o XHzão ou X maiúsculo, né, como preferirem. E atinge praticamente, né, homens, vai se manifestar ali por volta de 1 ano e meio de idade, né, como hemorragias, né? E há cerca de um homem hemofílico para cada 10 mil, certo? E aí eu trago também aqui para vocês esse quadro mostrando, né, o sexo, o genótipo e o fenótipo dessa anomalia. Como vocês podem ver ali, no sexo masculino, XHzão Y, um indivíduo normal. XHzinho Y, hemofílico. Mulheres, XHzão normal. Mulheres, XHzinho normal. E mulheres, XHzinho hemofílicas. Ok? E aí nós vamos vir agora para a herança restrita ao sexo. Se é restrito ao sexo, só tem correlação ao cromossomo Y, certo? E aí vai ser justamente naquela parte que eu falei para vocês que ela não tem correlação, ou seja, que ela não é igual ao X, né? Que eles têm uma parte homóloga e tem uma parte que eles vão diferir, já que o cromossomo X é muito maior que o cromossomo Y, né? E esses genes são denominados alândricos, né? Na verdade, alândricos. E o exemplo disso é a hipertricose, né, que é a presença de pelos grossos e longos nas orelhas masculinas. E aí, como eu trago aqui para vocês, olha só como é essa anomalia aí, esses pelos grossos, né, na orelha dos seus indivíduos masculinos. E aí, eu vou trazer aqui para vocês as heranças influenciadas pelo sexo. Quando ocorre isso? Quando os genes que determinam certo caráter se expressam melhor de acordo com o sexo do indivíduo. Beleza? Então aí, como exemplo, eu trago aqui a calvície. O gene C, tá, gente? Quando eu falo, não existe esse gene, é só uma forma de a gente denominar aqui esse gene, tá? Vamos colocar aqui o gene C, que determina a calvície na espécie humana, atua melhor na presença de hormônios masculinos. E aí eu trago aqui para vocês a relação, né, do fenótipo. Ou seja, quando a mulher tem Czão, ela vai ser calva. E se ela apresentar Czão, Czinho ou Czinho, Czinho, ela é normal. Ok, pessoal? E aí, eu trago aqui para vocês casos de alterações cromossômicas. Aí, nesses casos, vamos ter a síndrome de Turner, né, em que essa pessoa, esse indivíduo, ele não vai ter um dos cromossomos, né, ele não vai ter um dos cromossomos X ou ele não vai ter nenhum dos dois. Certo, pessoal? Aí, como vocês podem ver, apresenta um fenótipo feminino, ovários atrofiados e estrutura pequena, né? Como vocês podem ver ali, ele tem apenas um cromossomo X e na figura aqui ao lado, ele não vai apresentar nenhum. Ok, pessoal? E aí eu trago aqui para vocês a imagem, né, das pessoas que sofrem dessa síndrome. Olha aí como elas são, né, bem de estatura pequena. E aí nós vamos ter também a síndrome de Klinefelter, né, que manifesta-se apenas nos homens. Ela vai apresentar o cariótipo 44A mais XXY. Né? O indivíduo ele vai apresentar o fenótipo masculino, testículos atrofiados, deficiência mental, pequenos seios, entre outras características. E aí, como vocês podem ver ali embaixo, né, olha só aquela anomalia ali, em vez de ter um X e um Y, ele vai apresentar 2X e um Y. Tá? E aí, o que eu trago para vocês na imagem ao lado do cariótipo,
né, é a figura que ilustra como é as características das pessoas que sofrem dessa síndrome. Vamos também ter a síndrome do triplo X, né, que ocorre em mulheres que apresentam um cromossomo X extra. Ou seja, em vez de ela ter 2X, ela vai ter 3 cromossomos X no seu cariótipo, né? E aí o cariótipo vai ser apresentado por 44A mais XX ou 47XX, né? Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês, esses indivíduos, né, essas mulheres, elas vão apresentar 3X ali no seu cariótipo, ou seja, né, e elas vão vão ser de baixa estatura, né, a sua fertilidade ela pode ser reduzida e 1 em cada 1000 nascimentos é afetada, tá? 1000 nascimentos de mulheres, ok, pessoal? E aí eu trago aqui para vocês o cariótipo da síndrome do triplo X. E aí, como vocês podem ver lá no finalzinho, que é os cromossomos sexuais, vocês vão ver que tem 3 cromossomos, tá? E aí vamos ter a síndrome de Down, né? Esses indivíduos, eles vão apresentar no cromossomo 21 um cromossomo a mais, tá? E aí o cariótipo dele vai ser 45A mais XY ou 45A mais XX, certo, pessoal? Os portadores da síndrome apresentam deficiência mental, tendência à leucemia, mãos curtas e largas, estatura baixa, a estatura abaixo da média. Tá, pessoal? E aí, como vocês podem ver aqui, ó, aqui não está relacionado com o cromossomo sexual, mas sim vamos ter o quê? Uma anomalia ou uma alteração no cromossomo ali autossomo, ou seja, do 1 ao 22, nós vamos ter o quê? Eu já expliquei na aula passada, que nós vamos ter os autossomos, né? E ali, como vocês podem ver, no 21, em vez de ter 2 cromossomos homólogos, nós vamos ter 3 cromossomos homólogos. Justamente isso vai dar uma diferenciada quando ocorrer, né, o processo de fecundação, o processo de desenvolvimento da criança. E aí, essa anomalia acaba trazendo justamente essa síndrome, que é a síndrome de Down. Certo, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só, né? Acabamos nossa aula com as heranças relacionadas ao sexo. Eu espero que o conteúdo tenha ficado bem explicado, que eu possa ter trazido entendimento para vocês, né? E se você tiver com dúvidas, você pode assistir essa plataforma. Sabe onde? Na plataforma eduque.ac, né? Lá da Secretaria de Educação. E aí você assiste essa e outras aulas, né? Pode tirar suas dúvidas, perguntar para o seu professor, né? Então, bons estudos e um bom ano letivo.